Você já se perguntou por que Deus permite que alguns líderes poderosos caiam de forma tão trágica? E se eu te dissesse que há uma história real na Bíblia de um rei que foi aclamado como Deus e acabou sendo devorado por vermes? Não é apenas chocante, é um alerta espiritual para todos nós. Hoje, você vai entender o que está por trás de uma das mortes mais assustadoras das Escrituras. E por que ela ainda fala diretamente com a nossa geração. Prepare-se, o que você vai ouvir agora pode mudar sua forma de enxergar orgulho, poder e fé. Herodes Agripa I não era apenas mais um nome entre os muitos reis da antiguidade. Neto de Herodes, o Grande, e educado em Roma, ele aprendeu desde cedo a arte do poder político. Em meio às intrigas do Império Romano, sabia exatamente como agradar aos poderosos e, ao mesmo tempo, cativar o povo judeu. Sua habilidade de transitar entre esses dois mundos o alçou rapidamente à posição de rei na Judéia. Mas por trás da cortina de diplomacia, crescia um coração envaidecido. Na corte romana, Herodes Agripa era visto como um homem astuto, que sabia jogar conforme as regras do império. Sua proximidade com o imperador Calígula lhe rendeu favores e o controle de territórios consideráveis. Mas essa relação estreita com Roma era mantida às custas de compromissos morais e espirituais profundos. Agripa era um produto do sistema, moldado pela sede de poder e reconhecimento. E como tantos outros antes dele, começou a acreditar que o trono lhe conferia invencibilidade. Os judeus, por sua vez, viam nele um líder nacionalista, alguém que respeitava a lei de Moisés e buscava proteger as tradições. Porém, essa aparência devota escondia um jogo político perigoso. Herodes se mostrava fiel à Torá para conquistar a aprovação dos sacerdotes e do povo, mas sua lealdade verdadeira era a estabilidade de seu trono. O livro de Atos revela como ele manobrava entre os interesses da fé judaica e os do Império Romano, com uma habilidade que beirava a hipocrisia. É interessante notar como essa figura política se encaixa perfeitamente no alerta de Provérbios 16:18. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Herodes Agripa I é um exemplo vívido desse princípio bíblico. Seu orgulho e ambição cresceram a tal ponto que ele começou a se ver como indispensável. Mas toda a ascensão sustentada na vaidade está apenas esperando o momento certo para desmoronar. A história nos mostra que Deus resiste aos soberbos. No contexto do Novo Testamento, vemos o contraste gritante entre Herodes e os líderes da igreja primitiva. Enquanto os apóstolos viviam em humildade, guiados pela fé, Herodes cultivava a exaltação pessoal. O apóstolo Tiago, por exemplo, era um homem simples, disposto a morrer pela verdade do Evangelho. Já Agripa buscava a glória dos homens, os aplausos da multidão, a aprovação política. São escolhas que revelam o coração. Um busca servir, o outro busca ser servido. O poder político de Herodes era grande, mas seu caráter era pequeno, e é justamente aí que mora o perigo. Muitos se perdem na busca desenfreada por posições, esquecendo que o trono mais alto pertence somente a Deus. Herodes se via como um intermediário entre Roma e os judeus, mas jamais compreendeu seu papel diante do reino dos céus. A soberba o impedia de enxergar que todo domínio humano é temporário e que só o Senhor reina para sempre. Como cristãos adultos, é essencial refletirmos sobre esse tipo de liderança. Quantas vezes também buscamos aprovação e poder, em vez de servir em humildade? Herodes Agripa I nos lembra de que os títulos e cargos não garantem o favor de Deus. É o coração quebrantado, a vida moldada pela palavra, que atrai a intervenção divina. Não se trata de posição, mas de submissão. E isso vale em casa, no trabalho, na igreja, em todo lugar.
A história de Herodes começa como a de muitos que parecem promissores. Um jovem talentoso, bem relacionado, com acesso ao poder. Mas o que parecia um destino glorioso estava, na verdade, enraizado na arrogância. A trajetória de Herodes nos alerta que a ascensão sem temor a Deus é um caminho rumo à queda. E esse caminho o levaria a tomar decisões que deixariam marcas profundas não só em sua vida, mas na da igreja primitiva. Você já se sentiu perdido, desconectado de quem realmente é? E sem saber qual o plano de Deus para a sua vida? A verdade é que você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito para você, e eu quero te ajudar a descobri-lo. Por isso, criei 3 e-books que vão transformar sua jornada com Deus. Clique no link no comentário fixado e comece sua transformação agora. Herodes Agripa I era um mestre na arte de agradar a plateias distintas. Para os judeus, vestia-se de zelo religioso, aparecia nos momentos certos e fazia discursos inflamados sobre a lei de Moisés. Já diante de Roma, sua fidelidade era incontestável, apoiando políticas imperiais e mantendo a ordem como se fosse um servo leal do César. Essa duplicidade lhe rendeu prestígio, mas também revelou um coração dividido. E como ensina Jesus, ninguém pode servir a 2 senhores. A hipocrisia de Herodes não era um mero defeito de personalidade, mas uma estratégia deliberada de poder político. Em Cesareia, por exemplo, ele cultivava a imagem de um rei forte e devoto, enquanto em Roma circulava como um estadista brilhante. Essa habilidade em mudar de máscara conforme o público lembra muito o alerta de Jesus contra os fariseus. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15:8. Herodes era exatamente isso, um coração longe de Deus. A popularidade que ele desfrutava entre os judeus era construída à base de aparências. Não era fruto de um coração rendido ao Senhor, mas de atos cuidadosamente planejados para manter seu trono. Quantos hoje também vivem de aparências, sustentando imagens públicas que não correspondem ao íntimo? O perigo é real. Quanto mais a aparência cresce, mais a alma pode murchar. Herodes parecia firme por fora, mas por dentro a soberba já corroía suas bases. Ele sabia que sua imagem de devoto ajudava a neutralizar a igreja primitiva. Ao mesmo tempo em que se dizia defensor da lei, autorizava a perseguição aos cristãos, numa clara tentativa de ganhar apoio dos religiosos mais radicais. Foi assim que justificou a execução do apóstolo Tiago e a prisão de Pedro. Tudo em nome da política, mas nada em nome de Deus. Essa manobra revela como o orgulho e a arrogância cegam até mesmo os que foram chamados para liderar. O livro de Atos mostra que, enquanto a fé florescia entre os perseguidos, o trono de Herodes se enchia de hipocrisia. A igreja primitiva crescia em oração e verdade, enquanto o rei crescia em vaidade e manipulação. E é curioso perceber, quanto mais ele tentava se exaltar diante dos homens, mais se distanciava da justiça divina. Como Provérbios 16:18 ensina, a soberba precede a destruição, e a altivez do espírito precede a queda. A adoração que Herodes recebia era falsa, e ele sabia disso. Era alimentada por medo, por conveniência, por política. Mas ainda assim, ele se embriagava com os aplausos como se fossem sinceros. Muitos líderes caem nessa armadilha, confundem bajulação com honra, vaidade com vocação. A verdadeira adoração pertence somente a Deus. Qualquer tentativa de tomá-la para si é um desafio direto à justiça divina. A hipocrisia de Herodes não o afastava apenas da verdade, mas também o tornava um instrumento de perseguição. Ele escolheu o orgulho em vez da humildade, o aplauso dos homens em vez da aprovação do Senhor. Esse é um lembrete duro para todos nós. Quando usamos a fé como palco para alimentar o ego, perdemos o foco da cruz. A igreja
É lugar de serviço, não de espetáculo. É lugar de entrega, não de vanglória. Essa popularidade falsa, construída sobre hipocrisia, preparava o palco para algo ainda mais perigoso. Herodes começaria a acreditar que merecia a adoração do povo e que talvez fosse mesmo mais do que um rei. Esse pensamento abriria caminho para um comportamento que desafiaria os céus e chamaria a atenção do próprio Deus. O orgulho estava prestes a se transformar em idolatria. Gostou do conteúdo e ele fez diferença para você? Clique no Valeu Demais e apoie nosso trabalho. A sede de poder muitas vezes leva homens a ultrapassarem fronteiras morais perigosas. Herodes Agripa I, em sua busca por agradar os líderes judeus mais influentes, encontrou na perseguição aos cristãos uma forma eficaz de ganhar prestígio. A igreja primitiva, vibrante e corajosa, tornou-se alvo de sua política de medo. Ele não via os cristãos como uma ameaça espiritual, mas como um problema político, e assim a fé se tornou alvo da espada. Foi nesse contexto de opressão que o apóstolo Tiago, irmão de João e discípulo íntimo de Jesus, foi morto. Tiago foi o primeiro dos apóstolos a derramar sangue por causa do Evangelho. Sua morte não foi apenas uma tragédia, mas um marco, um selo de que a fé em Cristo custaria caro. Herodes pensava que, ao eliminar líderes cristãos, silenciaria o movimento. Mal sabia ele que o sangue dos mártires seria semente para o crescimento da igreja. Após a morte de Tiago, Herodes mandou prender Pedro, talvez o mais proeminente entre os discípulos. Queria causar impacto, assustar a comunidade cristã, e escolheu um momento estratégico, a festa da Páscoa, quando os judeus estavam reunidos em Jerusalém. A intenção era clara: mostrar força diante do povo. Mas ali, no cárcere, enquanto os soldados romanos montavam guarda, o céu já tramava algo muito maior do que qualquer plano humano. A prisão de Pedro revela o contraste gritante entre o poder humano e a intervenção de Deus. Herodes possuía poder político, soldados, influência, mas a igreja possuía algo que ele não entendia: fé. Enquanto Pedro estava acorrentado, a igreja orava incessantemente. Essa oração fervorosa movia céus e corações. Herodes podia ter tronos, mas os cristãos tinham comunhão com o Altíssimo, e foi aí que o inesperado aconteceu. Antes do amanhecer, um anjo do Senhor entrou na prisão, luz brilhou no local, e as correntes simplesmente caíram dos pulsos de Pedro. A intervenção de Deus foi tão sobrenatural que Pedro, por um momento, pensou estar sonhando. Mas era real. Um milagre que não apenas libertou um homem, mas desmascarou a falsa segurança do sistema de Herodes. Nem as muralhas de Roma podem impedir a vontade do Senhor. Herodes tentou calar a fé com violência, mas acabou testemunhando a força da igreja que ora. Em vez de fragilizá-la, a perseguição fortaleceu a comunidade. A fé não foi extinta, ela foi provada. E como o ouro no fogo, saiu ainda mais pura. Cada chicoteada, cada prisão, cada execução ecoava o nome de Jesus ainda mais longe. O império podia prender corpos, mas nunca poderia aprisionar o Espírito de Deus. É curioso notar como Herodes se enganava acreditando que poderia controlar o destino da igreja primitiva. Ele ignorava o que já estava escrito no céu: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Perseguir cristãos pode ter lhe dado votos e aplausos momentâneos, mas também o colocou em rota direta com o julgamento divino. Ninguém toca no corpo de Cristo impunemente. O que Herodes não percebia era que, ao lutar contra os cristãos, estava lutando contra o próprio Deus. E essa arrogância silenciosa, mascarada de estratégia política, estava crescendo em seu interior. Em breve, esse orgulho ultrapassaria os limites da perseguição e se transformaria em algo ainda mais perigoso: adoração
a si mesmo. E quando um homem exige para si a glória que pertence a Deus, o céu se move. Pedro estava preso. Correntes de ferro em seus pulsos, 4 grupos de soldados para vigiá-lo e um rei sedento por agradar seus aliados religiosos. Tudo parecia perdido, mas enquanto Herodes Agripa I confiava em sua força e no apoio de Roma, a igreja primitiva se reunia em secreto, em casas simples, orando com fervor. Não pediam justiça dos homens, pediam intervenção de Deus, e o céu ouviu. Não era a primeira vez que Pedro enfrentava a prisão, mas aquela noite era diferente. A execução de Tiago ainda doía em todos. Os cristãos temiam que Pedro fosse o próximo. O cenário político era sombrio e a perseguição aos cristãos se intensificava. Mas enquanto o rei dormia em sua soberba e os soldados vigiavam com arrogância, algo invisível se movia pelos corredores da prisão. O tempo da resposta estava chegando. Um anjo do Senhor apareceu. Uma luz invadiu a cela e Pedro foi tocado no ombro. As correntes simplesmente caíram. Nenhuma chave foi usada. Nenhum guarda percebeu. O sobrenatural se manifestou de maneira silenciosa, mas irresistível. "Levanta-te depressa", disse o anjo. E Pedro, ainda meio atônito, obedeceu. A fé transforma a obediência em movimento, mesmo quando a mente não compreende o que está acontecendo. Cada portão da prisão se abriu como se já estivesse esperando por ele. Nenhuma força humana poderia explicar aquilo. A intervenção de Deus desmontou todo o sistema de segurança de Herodes Agripa I em segundos. É assim que o Senhor age. Quando o mundo acredita ter vencido, ele revela sua soberania. O livro de Atos mostra essa libertação como um testemunho não só de poder, mas de fidelidade divina àqueles que confiam em sua justiça. Ao sair da prisão, Pedro foi direto à casa onde a igreja orava por ele. A surpresa de todos foi tão grande que, a princípio, nem acreditaram que fosse ele. A fé deles era sincera, mas a resposta veio além do que esperavam. Isso nos ensina algo precioso. Mesmo quando a fé parece pequena, Deus ainda é grande. Mesmo quando a oração é feita com temor e lágrimas, Ele ouve e responde com poder e graça. Enquanto Pedro era acolhido com alegria, Herodes acordava em meio ao caos. Os soldados estavam em choque. Ninguém sabia como explicar a fuga. Herodes, cego pela arrogância, mandou matar os guardas, tentando encobrir com sangue aquilo que não podia controlar com poder. O orgulho que o impedia de reconhecer a mão de Deus também o levava a punições injustas. Era a soberba tentando salvar as aparências diante do Império Romano. Essa libertação milagrosa não foi apenas um milagre isolado, mas uma resposta ao clamor de uma igreja unida. Ela nos lembra que a oração não é um último recurso, mas o primeiro passo da fé. Quando tudo parece estar perdido, é no clamor que o céu se move. A história de Pedro nos inspira a não subestimar o poder da oração coletiva e a confiar que a justiça divina pode atravessar muralhas que o orgulho humano jamais poderá conter. Enquanto Herodes buscava controlar a narrativa e reafirmar seu poder político em Cesareia, o céu já havia registrado sua derrota espiritual. A libertação de Pedro foi mais do que uma fuga, foi um sinal, um prenúncio. Porque quando um homem se coloca no lugar de Deus, quando exige adoração e ignora os sinais do céu, a queda não tarda. Após a libertação de Pedro, Herodes Agripa I não demonstrou arrependimento. Ao contrário, seu coração endureceu ainda mais. Era como se recusasse a ver o dedo de Deus nos acontecimentos. Em vez de humildade, escolheu o orgulho. Em vez de reverência, buscou exaltação própria. A arrogância tomou o lugar da razão. E Herodes começou a flertar com um tipo de adoração que jamais pertence a um rei humano: a adoração divina. O livro de Atos nos mostra como o orgulho de Herodes atingiu um novo patamar.
Já não bastava o poder político, o domínio romano, o respeito dos judeus. Agora ele desejava ser visto como uma divindade, como Lúcifer, que caiu por querer ser como o Altíssimo. Herodes trilhou o mesmo caminho. Era o mesmo espírito de soberba que o motivava. O desejo de ser adorado, exaltado, colocado acima de todos, inclusive de Deus. No coração do Império Romano, era comum que imperadores se autodenominassem deuses. Mas, para um rei judeu, cujo povo conhecia o Deus verdadeiro, isso era uma afronta direta à fé. Herodes sabia disso. Ainda assim, permitiu, incentivou e celebrou quando o povo começou a chamá-lo de voz de Deus e não de homem. O orgulho cegou sua consciência. Ele passou a acreditar que realmente era mais do que um governante. Era uma figura celestial, ou pelo menos queria ser. E aqui, Provérbios 16:18 brilha como um farol de advertência. O orgulho precede a ruína, e a arrogância do espírito precede a queda. O orgulho de Herodes não era apenas um erro de julgamento, era pecado. Um pecado que sempre atrai a atenção do céu. A justiça divina não se cala diante da soberba. Em Cesareia, ele se envolveu em eventos públicos onde seu desejo de glória pessoal foi exposto sem pudor. Era o ego gritando mais alto do que a verdade. A história bíblica nos mostra que, enquanto ele se vestia de autoridade, Deus via a nudez de sua alma. As vestes reais, os discursos eloquentes, a multidão que aplaudia, tudo isso era ilusão. O poder que ele pensava dominar era, na verdade, o palco da sua condenação. Quantas vezes também nos enredamos na vaidade, tentando provar valor diante dos homens, esquecendo que é diante de Deus que nossas ações são pesadas? No auge de sua arrogância, Herodes deixava de ser um líder e se tornava um ídolo de si mesmo. A adoração que aceitava não era reflexo de um coração devoto, mas de um ego inflamado. O orgulho sempre exige aplausos, sempre exige altares, mas nunca constrói pontes com o céu. O rei que deveria guiar o povo à verdade, agora os conduzia ao engano. E diante disso, a intervenção divina não tardaria. Esse episódio de orgulho desmedido é um espelho para a alma humana. Quantos de nós já não buscamos reconhecimento acima da vontade de Deus? Seja no trabalho, na igreja ou na família, o desejo de ser exaltado pode crescer sorrateiro, mas Deus nos chama à humildade. Jesus ensinou: o maior entre vós seja como aquele que serve. Lucas 22:26. A verdadeira grandeza não está em ser adorado, mas em lavar os pés dos outros. Herodes Agripa I, embriagado pela própria glória, estava prestes a experimentar o que acontece quando um homem ousa roubar para si a honra que pertence exclusivamente ao Altíssimo. A soberba de seu coração provocaria algo terrível, um julgamento inesperado, porém merecido, porque Deus, que exalta os humildes, também resiste aos soberbos. O cenário era majestoso. Cesareia, cidade portuária construída com o esplendor de Roma e o orgulho de Herodes. Era uma manhã clara. O sol refletia intensamente nas pedras brancas e nos mármores do palácio. Herodes Agripa I surgiu em público com um manto prateado, que sob a luz do sol cintilava como se fosse tecido com os próprios raios celestiais. Era uma encenação calculada, planejada para impressionar. Ele não queria apenas governar, queria ser venerado. O povo, reunido para ouvi-lo, estava fascinado. Os aplausos cresceram como uma onda, e os gritos começaram: voz de Deus e não de homem! Herodes não corrigiu, não repreendeu, não deu glória a Deus. Recebeu a adoração com prazer, como se finalmente tivesse alcançado o posto divino que tanto desejava. Aquilo não era mais política, era idolatria, e para um rei judeu, cujo dever era apontar para o Deus de Israel, esse ato era imperdoável.
É nesse momento que vemos o ápice da arrogância humana. Herodes, trajado como uma divindade, banhado por aclamações, acreditou que havia se tornado algo além de um homem. Foi o mesmo erro de Lúcifer, a mesma ilusão que o levou a desejar um trono acima das estrelas de Deus. Quando o ser humano deixa de se prostrar diante do Criador para buscar a adoração da criação, ele está cavando o abismo onde sua alma cairá. Cesareia, a cidade que testemunhou o esplendor romano, se tornou palco de um julgamento espiritual. A mesma multidão que ovacionava Herodes, pouco antes o temia, mas quando se sente necessidade de ser adorado, o medo dos outros se transforma em vício de aprovação. E ali, sob a luz do sol, entre colunas e estátuas, Herodes estava cego. Cego pelo brilho do orgulho, surdo ao chamado do arrependimento, preso à ilusão da divindade. A adoração pública que recebeu não era reflexo de devoção sincera, mas fruto de manipulação, política e espetáculo. Isso nos ensina uma lição valiosa. Nem todo aplauso é bênção, nem toda multidão que te aclama caminha com Deus. Herodes confundiu sucesso com santidade, confete com favor celestial. E esse é um erro trágico, um erro que muitos repetem, inclusive hoje, ao transformar a fé em vitrine e não em cruz. No silêncio do céu, Deus observava. O coração altivo de Herodes ofendia não só a lógica, mas a santidade. E é exatamente por isso que o livro de Atos mostra que foi ali, naquele momento de glória humana, que Deus interveio. A justiça divina não se atrasa nem se adianta. Ela chega no tempo certo, como resposta ao que não pode ser tolerado. E como num piscar de olhos, o espetáculo se transformaria em sentença. Herodes havia alcançado tudo o que queria: poder, riqueza, aplausos, influência. Mas esqueceu que o trono mais alto pertence apenas ao Senhor. Em Cesareia, diante dos homens, ele foi exaltado, mas diante do céu, ele foi pesado e achado em falta. O brilho do manto não conseguiu esconder a escuridão de sua alma, e aquele momento de glória humana se tornaria o princípio de sua queda. Aquele que se vestia de luz em Cesareia estava prestes a ser coberto por trevas. O julgamento não viria por guerras, nem por traições políticas, mas por algo que ninguém esperava. Uma intervenção direta, justa e assombrosa. O mesmo sol que iluminava seu rosto testemunharia sua ruína. A cena foi súbita, brutal, inescapável. No mesmo instante em que Herodes Agripa I se deleitava com os aplausos e aceitava a adoração como se fosse um deus, um anjo do Senhor o feriu. Não houve aviso, não houve trégua. A justiça divina não se manifesta com espetáculo, mas com precisão. O homem que minutos antes reluzia em prata começou a definhar diante da mesma multidão que o exaltava. Um silêncio assustador tomou conta da praça. As escrituras relatam que ele morreu comido por vermes. Um rei poderoso, cercado de glória humana, sendo devorado por dentro. Não há simbolismo mais forte para mostrar como o orgulho corrompe a alma. A morte por vermes não foi apenas física, foi um reflexo da podridão interior. O corpo de um homem pode vestir seda, mas se o espírito estiver tomado pela soberba, até os vermes reconhecerão a sentença divina. Essa cena é tão impactante que foi registrada não apenas no livro de Atos, mas também por historiadores da época, como Flávio Josefo. Não era um mito, era história. A intervenção de Deus foi visível, concreta, inquestionável. O orgulho levou Herodes à beira da blasfêmia, e Deus o julgou diante de todos. Foi uma demonstração pública de que ele não divide sua glória com ninguém, nem com reis, nem com impérios, nem com homens. O julgamento de Herodes nos lembra do poder da justiça divina. Muitos imaginam Deus apenas como amor, mas esquecem que ele também é justiça.
E onde há orgulho, arrogância, perseguição aos cristãos e usurpação da adoração, Deus se levanta. O próprio Provérbios 16:18 já havia declarado: a soberba precede a destruição. Herodes é um exemplo vivo e depois um exemplo morto dessa verdade eterna. O contraste entre a adoração divina e o fim de Herodes é gritante. Enquanto ele tentava tomar para si o lugar de Deus, foi reduzido à condição mais humilhante que um rei poderia sofrer. Nenhuma espada, nenhuma conspiração, nenhuma doença comum. Foi tocado por um anjo e então entregue àquilo que ele mesmo cultivou, a corrupção do orgulho. Aquele que buscou se exaltar foi lançado ao pó de forma irônica e terrível. É importante notar que Deus não o puniu apenas por um momento de vaidade, mas por uma vida inteira de hipocrisia, manipulação e perseguição. Ele executou o apóstolo Tiago, prendeu Pedro, afrontou a fé e se colocou como Deus diante do povo. O julgamento não foi desproporcional, foi a colheita de uma semeadura longa. A Bíblia é clara: tudo que o homem semeia, isso também ceifará. Gálatas 6:7. Esse julgamento nos convida a olhar para dentro. Será que há algo em nós que também precisa ser entregue à humildade? Será que, em algum momento, também tentamos roubar para nós a glória que pertence a Deus? Talvez não diante de uma multidão, mas em pequenos atos, em decisões diárias, em vaidades silenciosas. A história de Herodes serve como um espelho para todos nós. Um espelho duro, mas necessário. E enquanto os vermes consumiam o corpo do rei caído, a palavra de Deus continuava crescendo, viva, transformando corações. A igreja primitiva perseguida continuava a avançar. Porque onde há queda por orgulho, há exaltação para os humildes. E essa lição espiritual ecoaria por séculos, convidando todos os que ouvem a escolherem entre a glória passageira dos homens ou a eterna glória do Senhor. A morte de Herodes Agripa I encerra uma das mais fortes demonstrações do julgamento divino contra o orgulho e a arrogância. Sua história, marcada por perseguição aos cristãos, pelo assassinato do apóstolo Tiago e pela prisão de Pedro, culmina com um fim trágico e simbólico. Um rei vestido de prata, adorado como Deus, mas que cai fulminado diante da verdadeira soberania de Deus. O homem que desejava ser exaltado foi abatido da maneira mais humilhante, devorado por vermes diante da multidão. Esse episódio bíblico não é apenas um registro histórico, é uma mensagem viva e atemporal que atravessa gerações. O orgulho, quando não confrontado, se transforma em um veneno que corrói não apenas a alma, mas também o destino. Herodes nos ensina que nenhuma posição de poder, nenhum prestígio político, nenhuma adoração humana é capaz de sustentar alguém que se rebela contra a glória de Deus. A justiça divina, ainda que tardia aos olhos humanos, nunca falha. Provérbios 16:18 nos alerta com sabedoria celestial. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. A história de Herodes é a personificação desse princípio. Ele foi um homem que usou sua influência para destruir a fé e que, ao final, foi destruído pela própria vaidade. Seu fim revela que Deus não compartilha sua glória com ninguém e que a soberba sempre prepara o caminho para o juízo. Mas por mais severa que pareça, essa história também é um convite à reflexão e ao arrependimento. Ela nos mostra o contraste entre o caminho da arrogância e o caminho da humildade. Herodes escolheu a exaltação pessoal e colheu destruição. Cristo, ao contrário, escolheu o caminho da cruz, do serviço e da renúncia, e por isso Deus o exaltou soberanamente. Filipenses 2:9. A verdadeira grandeza não está no trono humano, mas na submissão ao trono divino. Aplicar esse ensinamento é urgente. Em nosso mundo atual,
onde o status e o ego são frequentemente adorados, somos chamados a nadar contra a corrente. A humildade é o solo onde florescem a fé, a obediência e a graça. Devemos lembrar que o poder, seja na família, no trabalho ou na igreja, é um meio de servir, e não de ser servido. A queda de Herodes nos ensina que Deus pesa os corações, não os títulos. A igreja primitiva, embora perseguida, permaneceu firme em oração e viu com os próprios olhos que Deus cuida dos seus. A morte de Herodes foi também um sinal de consolo e esperança para aqueles que choravam as perdas e perseguições. O mesmo Deus que intervém com poder também exalta os humildes e fortalece os fracos. Sua justiça não falha, sua fidelidade não muda. Portanto, que a história de Herodes Agripa I nos leve à introspecção, que busquemos diariamente um coração puro, quebrantado e reverente, que a soberba seja combatida com oração, que a glória seja sempre devolvida a Deus e que jamais esqueçamos: o trono dos homens é passageiro, mas o reino de Deus é eterno. Na balança do Altíssimo pesa mais um coração humilde do que qualquer coroa dourada. Assim, a vida e morte de Herodes permanecem como um alerta eterno. A arrogância destrói, a humildade preserva. A adoração pertence somente ao Senhor, e diante dele todo joelho se dobrará, seja em honra ou em juízo. Se essa história falou com você, não ignore o chamado de Deus à humildade. Pergunte a si mesmo: há áreas da sua vida onde o orgulho tem falado mais alto do que a fé? Talvez seja a hora de entregar isso ao Senhor e buscar a verdadeira exaltação, aquela que vem do alto. Agora, compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvi-la. E não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho e continue com a gente nessa jornada profunda pelas histórias bíblicas que transformam vidas. Se a queda de um rei por orgulho te chocou, espere até descobrir os pecados sexuais que fizeram Deus intervir com ira e destruição. O que aconteceu em Sodoma, Gibeá e até dentro do tabernáculo vai te surpreender.